Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nós chegamos. Deixa eu fazer o teste aqui para ver se está funcionando. Hoje está. Eu tenho que pedir perdão aos irmãos, pois ontem não foi possível nós termos o nosso momento. Houve problemas técnicos aqui, o som não saía e eu espero que hoje o som esteja saindo. Segundo o teste que eu fiz aqui, parece que ele está. Se não, eu aguardo você fazer um pequeno comentário aí, para que então possamos ver se está tudo ok. Eu espero que esteja tudo ok. Por enquanto ninguém deu um alôzinho, mas esse é o programa Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntinhos até às 11. Como eu falei, talvez você não estava, peço perdão por ontem não estar funcionando. Teve alguns problemas aqui, mas acho que agora está tudo ok. Vocês estão me ouvindo bem? Dê um alôzinho ou um joinha aí se estão me ouvindo bem, para que eu possa dar continuidade. E tivemos aí dificuldades. Eu estava dando aula aqui através da minha casa no seminário e então nós tivemos aqui uns probleminhas, mas resolvido, e eu espero que hoje estejam todos ouvindo muito bem. Está com som? Ok, obrigado. A irmã Lurdinha Maria de Lourdes diz que hoje está com som. Obrigado, viu, irmã? Valeu mesmo. E nós estamos olhando para o livro de Atos e é sempre uma alegria olhar para o livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro que, embora está em 28 capítulos, nós estamos escrevendo o 29º ou ainda, talvez, o 30º, quem sabe o 40º e assim por diante, porque, como meu pastor Anípes dizia, que o livro de Atos ele não está fechado, são os atos da igreja nos dias de hoje. E nós vamos olhar para ele. Enquanto nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus, se você tem pedidos de oração, eu peço a você que possa colocar e depois nós vamos orar. Hoje parece que está tudo funcionando e eu consigo ver ali na tela também os pedidos de oração, e então nós vamos ter esse momento em nome do Senhor Jesus. Convide mais alguém para ouvir a palavra de Deus agora antes de dormir, e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Olha, nós estamos olhando para o livro de Atos e estamos vendo do 1 a 14 e depois de 2 até o 47. Mas eu quero fazer uma leitura em especial aqui, e essa leitura está no capítulo de número 2. E aqui a pregação de Pedro, quando ele começa, e eu quero fazer essa leitura para depois, através dela, introduzindo a mensagem. Depois nós vamos orar e temos a nossa ilustração e vamos dormir em paz, porque aquele que cuida de nós, esse não dorme, tá certo? Diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade.
Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos sonharão. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos olhando para esse pequeno trecho da Palavra de Deus, na verdade, capítulo 1 e o capítulo de número 2. Na sexta-feira, porque ontem não foi possível, nós vimos que o Espírito Santo é uma promessa, assim como está lá em Joel, e aqui na palavra lida nessa noite, se repete: e acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lá em Joel era apenas uma promessa, anos antes do acontecimento que está aqui. E agora Pedro, ao falar com aquelas pessoas, está dizendo: olha, o que está acontecendo é que eles não estão bêbados, pois é 9 horas da manhã. O que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel disse. E essa profecia se cumpre, que o Espírito Santo de Deus é derramado. E para que isso acontecesse, vimos em primeiro lugar que houve uma espera obediente. Baseado no capítulo 1, verso de número 4, os discípulos deveriam permanecer na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E uma das facetas do Espírito Santo é quando nós esperamos sermos ungidos e tocados pelo Senhor. Você já tem o Espírito Santo de Deus? Você tem procurado o Espírito Santo de Deus? Você tem chegado perto de Deus de tal maneira, rogando que o Espírito Santo desça sobre a tua vida? Aqueles homens ficaram na espera. Em Lucas, capítulo de número 24, verso 49, nós encontramos: eis que envio sobre vós a promessa. Que promessa é essa? A promessa do meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Você já foi revestido com esse poder? Você já foi revestido com o poder do Espírito Santo? Eles esperaram. E então o resultado dessa expectativa de uma vida de poder era que esse poder tinha uma finalidade. Para que eu quero ser revestido de poder? Talvez seja a sua pergunta, pastor Marco. E eu tenho aqui enumerado alguns dos pontos importantes. Talvez você aproximando, você consiga até enxergar melhor. Primeiro, é poder para sacudir o jugo do medo. Aqueles homens estavam trancafiados, com medo, acovardados. Jesus havia ressuscitado e eles estavam trancafiados, e Jesus se põe com as portas fechadas. Mas agora eles estão tocados pelo Espírito Santo. Dos 500 que viram Jesus subir assunto ao céu, 120 foram tocados pelo poder de Deus de tal maneira que eles então invadiram esse mundo. Agora não estavam com medo, estavam prontos para testemunhar, estavam prontos para falar, estavam prontos para anunciar. E o poder que o Espírito Santo de Deus nos dá é para sairmos do jugo do medo. Segundo, para tirar os olhos da especulação e passar para a ação. Aqueles homens passavam a ser testemunhas, não estavam mais simplesmente especulando, como nós encontramos no capítulo 1. Eles estavam reunidos e perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Estavam na especulação, quando agora passaram para o momento de ação. Também eles agora tinham poder para morrer, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eles não estavam mais com medos da morte, nem medos de morrer. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Você conhece a Deus? Você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Temos que dizer, como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, mas morrer é lucro, porque estaremos junto com o Senhor. Também poder para perdoar. Nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo sendo apedrejado no capítulo de número 7, final dele, e ele então viu os céus abertos, e enquanto estava recebendo pedra, ele mesmo disse: Pai, olha, não leve em consideração aquilo que eles estão fazendo, não leve em consideração o pecado cometido contra mim, eu os perdoo. Poder para perdoar. Ainda poder para ir além das fronteiras, ser testemunha em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Poder para pregar, ser testemunha. Vimos também que a busca do Espírito Santo precisava haver unanimidade, precisava haver perseverança e precisava ainda uma concordância em oração. Hoje estamos dando continuidade a esta palavra, e a continuidade agora é o derramamento do Espírito Santo, no verso de número 1 até o verso de número 12, um pouquinho antes desse lido, nós vemos que foi algo incontestável. O derramamento com o Espírito Santo aconteceu e as pessoas puderam notar, ver. E olha, algo que irá acontecer na sua vida quando o Espírito Santo tocar será algo incontestável. Pessoas vão ver e vão notar que você é diferente, que você fala diferente, que você age diferente, que você está diferente e que o seu rosto está diferente, está resplandecendo, justamente espelhando a glória de Deus. E nós fomos chamados para espelhar e espalhar a glória de Deus nesse mundo. Foi tão incontestável que a gente encontra que o derramamento veio como um som, diz o texto. E ainda mais, o derramamento do Espírito Santo veio com um vento. Veja que são expressões que nós encontramos justamente na palavra do Senhor, quando nós olhamos para esse capítulo de número 1. É impressionante quando a gente vai já vendo o capítulo de número 2, como o derramamento do Espírito Santo vai fazendo uma marca de tal maneira que foi algo incontestável, que foi algo marcado por um som. Não foi um barulho, uma algazarra, não foi uma falta de ordem, nada disso. Não foi uma histeria, nada disso, mas um som do céu. Foi audível, foi verificável, foi público. Olha, e esse impacto atraiu uma multidão para ouvir a palavra de Deus. O derramamento veio como um vento. Vento é o símbolo do Espírito Santo. Vento é livre, ele sopra para onde quer. O vento é soberano, ele sopra irresistivelmente. O vento é misterioso, né? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Tal é o Espírito Santo de Deus. Você já foi tocado por esse Espírito? Você já suplicou o toque de Deus sobre a sua vida? Mas ainda o texto nos revela que o derramamento com o Espírito Santo veio em línguas como de fogo. Fogo também é um símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo alastra. E assim é o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Ele vem e ilumina o nosso caminho, ilumina a direção, ele purifica o nosso coração, ele aquece a nossa alma. Não estamos mais
frios ou vivendo uma vida fria, sem um toque especial de Deus. E esse fogo se alastra porque as pessoas começam a ver e querer esse mesmo fogo do Espírito de Deus que está na sua vida. Eles também querem esse toque especial de Deus para si. Ele se alastra, ele vai pegando. Também o derramamento com o Espírito Santo produziu um fenômeno especial, um fenômeno de línguas. Pentecoste, ele é um fenômeno marcado pelas línguas. Quando nós olhamos para o passado, no Antigo Testamento, houve também um fenômeno de línguas. Veja que naquele fenômeno de línguas lá em Babel, levou cada um para não entender o que o outro falava. Agora aqui é o contrário. O fenômeno de línguas, cada um entende na sua própria língua materna. E essa aqui expressa justamente a grandeza de Deus. Há uma diferença brutal de Babel, que criou confusão e já não conseguiam se entender. Aqui é o contrário, o fenômeno da língua, cada um conseguia entender na sua língua materna, ou seja, havia uma comunicação de Deus ao ser humano, que ele era capaz de entender. Que tremendo é esse toque especial. Mas o derramamento do Espírito Santo nos prova que os milagres abrem as portas para o Evangelho. É impressionante como o milagre, esse toque especial, esse som, esse fogo, essa língua começa a abrir a porta para o Evangelho. E é impressionante porque aquelas pessoas estavam ali, a multidão estava ali e foram atraídos, porque alguma coisa estava acontecendo. Primeiro, eles pensavam que estavam bêbados, mas de repente Pedro começa a pregar e a dizer que o coração, dizer àquele povo que as pessoas tinham sido tocadas por uma promessa antiga, e agora aquilo que eles pensavam, que aqueles homens estavam bêbados, embriagados, e Pedro diz, não, é 9 horas da manhã, é muito cedo. Agora o povo começa a prestar atenção, o coração começa a ficar voltado ao Senhor, começam a se derreter, e naquele dia o apelo não partiu simplesmente do pregador, mas ao próprio auditório. E olha, foi uma experiência pessoal com o enchimento do Espírito Santo. Ainda, a pregação de Pedro passou a ser uma pregação que fala da pessoa de Jesus Cristo. Quando ele acaba, o verso que a gente acabou de ler aqui, o verso de número 22, ele começa a dizer assim, israelitas, escute o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos o sabem. Nós vemos aqui que depois dele explicar aquele acontecimento que era uma promessa, agora ele começa a falar da pessoa de Jesus Cristo. Algo acontece nesse toque do Espírito Santo de tal maneira que agora Pedro está dizendo, olha, o que está acontecendo, tudo isso é uma promessa, mas eu quero dizer algo para vocês. E esse algo que eu tenho a dizer para você é da pessoa de Jesus. A pessoa do Senhor passa a estar no foco. E o verso de número 23 do capítulo 2, então fala sobre a morte de Jesus.
Ou seja, agora Pedro está não acovardado, não com medo, não negando ao Senhor Jesus, mas ele foi tocado de tal maneira pelo Senhor, que agora ele começa a pregar. E veja que ele não é um pregador, ele não é um mestre, ele não é da sinagoga, ele era um pescador, mas agora ele começa a falar e a pregar sobre a pessoa de Cristo e falar sobre a morte de Cristo. Ele começa a falar também, verso de número 24 e verso de número 32, da ressurreição de Cristo. Ou seja, falando sobre a segunda pessoa da Trindade. Temos Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas da pessoa de Jesus Cristo, o Filho que se encarnou. Deus viveu entre nós. O Senhor sabe e conhece as minhas dores, o Senhor sabe e conhece as suas dores através da pessoa de Jesus Cristo. O ser humano pode ter a certeza que Deus o conhece, porque Deus enviou o seu Filho e ele vivenciou sobre essa terra. Ele morreu, não porque ele não tivesse poder para vencer a morte, mas porque ele se entregou para morrer na cruz por mim e por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e voltará para nos buscar. Encontramos em terceiro lugar a exaltação de Cristo, Cristo sendo exaltado. E por que não estou colocando a pregação de Pedro nesse momento? Para te dizer que o batismo do Espírito Santo vem para que Cristo possa ser o centro da nossa vida, para que nós venhamos a lembrar da obra realizada por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz, mas ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou e ele voltará e ele é exaltado porque ele venceu o maior inimigo do ser humano, que é a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E também Pedro fala do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor de todos. E um ponto importante é que com o batismo com o Espírito Santo, esse Deus, ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Não apenas o Salvador, mas o Senhor. E ele que controla todo o meu e o seu ser. E nós já cantamos isso na própria igreja. Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, o meu agir, o meu falar, o meu pensar. Você conhece a música. Vem estar no controle da minha vida, da minha história. Vem controlar. Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Essa pregação, ela foi uma pregação cristocêntrica, foi uma pregação que fala sobre a morte, mas que também fala da ressurreição, da exaltação da pessoa do Senhor. Olha que tremendo! Nós temos aqui, então, Jesus sendo anunciado por aquele que havia o negado. Jesus agora sendo pregado por aquele que, quando apontado na fogueira, disse: não sou eu não, eu não conheço, eu não vi, eu não faço parte. E antes que o galo cantasse, ele havia negado 3 vezes. Mas agora, cheio do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo vem fazer na minha vida e na sua vida. Vem transformar completamente. E aqueles que estavam completamente acuados, agora estão tocados por um poder extraordinário, e é o poder do Espírito Santo agindo na vida de um homem que era pescador e que
não era um doutor na área do conhecimento, mas foi usado de tal maneira que agora, se você olhar para o final deste capítulo 2, diz: quando ouviram isto, ficaram comovidos, verso de número 32, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. E a palavra diz que naquele dia 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas agora voltam a sua vida para Deus. O que é que está acontecendo? O agir de Deus, o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo. Você já foi tocado pelo Espírito Santo? Olha, nesses dias o Senhor tem colocado no meu coração esses temas para que você, antes de dormir, possa dizer: Senhor, me revista com o teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser tocado, assim como aqueles homens foram tocados. Que essa promessa seja realidade na minha vida, assim como foi na vida dos discípulos. Que essa promessa seja uma realidade na minha história, assim como foi na vida daqueles homens naquele momento. E essa promessa não era só para eles. Essa promessa é para mim e para você hoje. E em nome de Jesus, o Senhor te chama para essa busca, para essa espera de ser revestido e para essa transformação brutal que vai acontecer não no seu exterior, mas no seu interior, e que vai levar para o seu exterior essa transformação. O Senhor te chama nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que essa palavra venha penetrar no profundo do coração do ser humano, deste que está ouvindo. Que, ó Deus, esta palavra venha provocar um desejo profundo da busca do Espírito Santo de Deus. Que ela se torne realidade em cada ouvinte. Que ela possa ser uma realidade em nome de Jesus. Que essa experiência possa acontecer ao lado da cama, na sala, no quarto, no banheiro, onde estiverem ouvindo esta mensagem. Ó Deus, começa a trabalhar no coração. Abre a mente, o coração e o desejo de receber esse toque do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu desejo é que você parta em direção à procura, à busca desse toque extraordinário de Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, quero olhar aqui aqueles que estão conosco, mandar um beijo e um abraço à minha tia Terezinha. Um abraço, tia. Dona Maria, muito obrigado, viu, de Lourdes Neves, por a senhora dizer que o som está ok. Me ajudou bastante. Mãezinha querida, um beijo, saudades. Dona Luzia Camargo, um abraço à senhora. Manda um abraço aí ao Bugrino, viu? E nós ganhamos ontem. Desculpa falar isso aqui, mas aproveitar. Também a Dona Lourdinha Campos, aquele abraço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também a Rita, um abraço para Rita. Dona Cacilda, boa noite, a paz. Maria Luísa está pedindo oração aí, para esteja orando pela a prima Sofia,
ainda está na UTI. Muito bem, vamos estar orando pela Sofia, viu, Maria Luísa? Que o Senhor toque em nome de Jesus. E pelo Jedson, continua entubado, né? O meu vizinho também está na UTI, está gravíssimo. Vamos estar orando por esse seu vizinho, viu? Que o Senhor toque, viu, Dona Maria? Em nome de Jesus. Vamos orar com fé, crendo que o Senhor pode mudar completamente, em nome do Senhor. Também a Dona Lourdinha Campos está pedindo aí pela Aparecida, a Fátima, o Carlos, o tio Antônio dela aí, estão com Covid. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Também ela quer agradecer pelas orações sobre a cunhada e a sobrinha. Foi morar ali com Jesus. Muito bem. Expressamos o nosso sentimento, viu, irmã, em nome de Jesus. Também a oração aqui da Dona Cacilda, pelos enfermos todos. Um abraço, irmã Giovana, a Vilma, também, que está aí. A minha outra tia, a Maria Aparecida, um abraço em nome de Jesus. Muito bem. Deixa eu ver mais alguém aqui. A Luzia Gomes, um abraço, viu, para você. Pela Alda, pela irmã Alda, muito bem, vamos orar. Pela irmã Alda, sim, viu, irmã? Pode deixar que vamos. E a irmã Ema, vamos orar também pela irmã Ema. Muitas orações. Aqui a minha tia está agradecendo mais um ano de vida. É verdade, né? Puxa, como é bom nessa pandemia toda a gente poder estar vivo, com saúde, é uma vitória. Eu agradeço também a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos, e eu quero suplicar agora em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, com a sua infinita misericórdia, venha, ó Deus, com um toque especial sobre, ó Deus, a vida do Jedson, também o vizinho da irmã Maria, que está na UTI, que o Senhor toque na vida do Luiz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Deus, eu peço pela Aparecida, pela Fátima, pelo Carlos, pelo Antônio, que estão com Covid, que o Senhor, ó Deus, coloque as tuas mãos poderosas. Ó Deus, também, Pai, nós estamos agradecidos pela a cunhada da sobrinha aí, da irmã. Ó Pai, ela já está junto com o Senhor. E, ó Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio, ó Deus, dela estar junto, ou ter estado junto, passado, e o privilégio de conviver com ela. Senhor Jesus, também, ó Pai, nós clamamos em nome do Senhor Jesus, pelos enfermos. Ó Senhor, são vários. Ó Deus, eu quero lembrar do meu tio Valdir, a minha tia Ana, ali, ó Deus, em Caraguatatuba. Também lembrar, ó Deus, do meu tio João, aqui no Recanto dos Dourados. Senhor, em nome de Jesus, coloque as suas mãos sobre ele. Senhor, eu também quero lembrar do irmão da Giovana, que ele possa se recuperar totalmente, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu também, ó Deus, quero, junto com a minha tia, agradecer pelo dom da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque temos vida, Senhor, vida abundante, e nós estamos agradecidos. Oramos pela irmã Alda, pela irmã Ema. Toca, Senhor, na saúde de cada uma dessas irmãs. Senhor, tem misericórdia, estenda as suas mãos, cura, sara, dá saúde, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Oramos pelos médicos, enfermeiros, atendentes, as pessoas da limpeza do hospital, aqueles que estão aplicando a vacina. Ó Deus, oramos pelo país. Senhor, dá condições para que haja vacina para todos e essa pandemia passe em nome do Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor é poderoso para realizar um milagre em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém? Queridos, antes de eu contar a história para a gente fechar, você sabe que a igreja evangélica tem 2 sacramentos, e os 2 sacramentos são batismo e santa ceia. E eu quero perguntar se você já fez a utilização desses sacramentos, se você tem tomado a ceia do Senhor e se você também já foi batizado. Se você não foi, é tempo de você seguir a ordenança do Senhor. É um testemunho público de que agora você tem fé no Senhor. É um comprometimento perante a igreja, dizendo que agora você seguirá com esse grupo de cristãos até que o Senhor te leve para esse caminho. Você vai seguir até que o Senhor te leve. E também fazer ou participar da ceia do Senhor. É tão importante, é um momento de festa na igreja. Por quê? Nós festejamos o Cristo vivo. O Cristo vivo. Nós temos hoje o domingo como o dia do Senhor, porque os primeiros cristãos se reuniam no dia em que Jesus havia ressuscitado, o primeiro dia da semana, o domingo, para festejar e celebrar a ressurreição do Senhor. Participe da ceia. Se você não pode ir até a igreja, prepare os elementos para que domingo você da sua casa participe desse sacramento em especial. Embora não podemos estar na igreja, nós não podemos ficar sem esses sacramentos, e que em nome de Jesus você possa participar. Próximo domingo teremos a ceia do Senhor ali. Você é o nosso convidado para estar. Vamos para a nossa ilustração especial. E a ilustração é simples, porém profunda. O título dela é Fique Longe do Buraco. Conhece essa, não? Fique longe do buraco. O rei pediu para assistir à demonstração de candidatos ao cargo de cocheiro real. Cocheiro real era aquele que iria tomar conta da carruagem do rei, a fim de transportar o rei nas suas viagens na carruagem real. Claro que isso não é do nosso tempo agora, mas naquele período era assim o transporte. O primeiro candidato desceu a ladeira sem frear. Numa demonstração de alto desempenho, parou a 3 metros do precipício. Então veio o segundo. O segundo foi mais veloz, desceu a ladeira com tudo e mais preciso do que o primeiro, porque ele parou a 1 metro do precipício com a carruagem. E então veio o terceiro. Mas antes do terceiro começar a fazer qualquer coisa, o público já estava de pé, aplaudindo. O primeiro cocheiro que parou a 3 metros do buraco e o segundo que parou a 1 metro descendo com tudo. Veio o terceiro, porém, e desceu bem devagar e parou 20 metros do penhasco. Todos pensavam que ele estava inseguro, mas na verdade ele quis ir com cautela e se afastar completamente do precipício. O rei então gritou: este terceiro, eu quero esse cocheiro que trabalhe comigo, porque eu quero ficar longe do buraco. Ele está contratado. Os outros 2 que demonstraram habilidade e domínio parando 3 metros, 1 metro do buraco, esses eu não quero. Moral da história:
Muita autoconfiança pode levá-lo ao buraco. Muita autoconfiança pode te levar ao buraco. Que Deus te abençoe e tenha uma noite de paz e de tranquilidade. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você, que é o Senhor Jesus. Boa noite, em nome do Senhor.